Olá, meu povo. Vamos prosseguir. Vamos falar agora das espécies de testamento, falando de forma mais detalhada e mais acurada sobre essas espécies. Então, eu disse a vocês que no nosso ordenamento nós temos três formas de testamentos ordinários, três formas de testamentos especiais e os codicílios. Então, quais são os testamentos ordinários no nosso ordenamento? O testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Vamos falar inicialmente de cada um deles. O testamento público, que está previsto no artigo 1864 a 1867 do Código Civil, é aquele que exige a presença do tabelião, do oficial. Então, o testador comparece em cartório e, perante o tabelião, manifesta o seu desejo de testar, pode levar uma minuta já construída das suas disposições testamentárias ou pode permitir que o próprio tabelião o faça. Na presença de duas testemunhas, ele então redige ou entrega para o tabelião as suas disposições testamentárias. O tabelião vai promover o registro daquelas informações nos seus arquivos. Por se tratar de um testamento público, ele ficará registrado, as suas disposições ficarão registradas nos arquivos do tabelionato. Muita gente acha, muita gente entende que essas informações não são públicas. São públicas, sim. Toda e qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações, porque se elas são lavradas em cartórios, é exatamente porque o testador quer dar publicidade a elas, a essas informações. Há, inclusive, projetos que tramitam no Congresso Nacional que tentam inserir um dispositivo para impedir o acesso a essas informações por outras pessoas. Segundo esses projetos, se eles forem aprovados, só o próprio testador terá acesso às disposições testamentárias ou um terceiro com determinação do juiz. Mas enquanto esses projetos não forem aprovados, prevalece o entendimento de que as informações são públicas. Então, todas as disposições testamentárias estarão registradas em cartório e à disposição de qualquer interessado. Ao deficiente visual, está no artigo 1867, só é permitida essa forma de testamento. Ele só pode testar sobre a forma de testamento público. É o mais seguro de todos, o testamento público, porque se o testador perder aquele traslado das disposições, ele pode ir ao cartório e retirar uma segunda via das informações, das disposições testamentárias. Disposições testamentárias é o que o testador manifestou de vontade. Nós vamos ver mais adiante, em outros vídeos, o que significa isso. Nada mais, nada menos do que as disposições testamentárias, nada mais, nada menos que o último desejo do testador. Bem, esse testamento, como eu disse, deverá ser acompanhado por duas testemunhas e será lavrado em língua portuguesa. O artigo 215, parágrafo 3º do Código Civil diz que a escritura pública será lavrada no vernáculo, ou seja, em português, na língua portuguesa. O testamento cerrado, que está disciplinado nos artigos 1868, a 1875, 1868 até 1875. Ele apresenta algumas diferenças em relação ao testamento público, embora tenha algumas semelhanças também. Quais são as semelhanças? Tem que ser feito perante o tabelionato também, e são duas testemunhas. Testamento público, duas testemunhas, lavrado no tabelionato. Testamento cerrado, que também é chamado de místico ou secreto, lavrado também perante o tabelião, na presença de duas testemunhas.
Agora eu vou apresentar algumas particularidades que nós não vislumbramos no formato anterior do testamento público. O testamento cerrado, místico ou secreto, como é chamado, tem dois elementos. Vem a cédula testamentária, que é onde o testador expõe a sua vontade, e tem o auto de aprovação, que é lavrado pelo tabelião. Então ele comparece perante o tabelionato com aquelas suas disposições testamentárias, que só ele tem acesso, o nome já diz, é um testamento secreto, só ele conhece aquelas informações, as testemunhas não conhecem, não tem acesso a elas, e nem o tabelião. O tabelião apenas vai lavrar o auto de aprovação, que não significa dizer que o tabelião vai aprovar o testamento do testador. Nós já sabemos que o testamento é um ato personalíssimo. O auto de aprovação, o tabelião vai registrar nos seus arquivos que naquela data compareceu ao seu cartório o senhor fulano de tal, acompanhado de tais e tais testemunhas, e solicitou, pediu, requereu que o seu testamento fosse lacrado, fosse fechado, que as suas disposições testamentárias, que estão contidas na cédula testamentária, fossem fechadas, lacradas, costuradas. O código fala até de coser. Hoje não existe mais isso, de coser ali, furar com a sovela, costurar as bordas dele. Então ele fecha com selo, cola, lacra o testamento e lavra um auto de aprovação nos seus arquivos, dizendo que naquela data compareceu o senhor fulano de tal, assim, assim, acompanhado das testemunhas tais e tais, e pediu para que o seu testamento fosse lacrado, fosse fechado. Pronto, esse testamento pode ser redigido em língua estrangeira. O testador, se testar em outras línguas, ele pode redigi-lo em língua estrangeira. O auto de aprovação é que deve ser lavrado em língua portuguesa, porque são os registros do tabelião. Essa forma de testamento é a forma mais utilizada. Então, resumindo, o testamento cerrado, secreto ou místico, tem dois elementos. Um é a cédula testamentária, onde o testador faz as suas disposições, a sua manifestação de vontade, e o auto de aprovação, que é quando o tabelião registra em cartório a presença daquela pessoa naquele dia, registra também a presença das testemunhas e vai dizer com que finalidade ele compareceu ali, pediu para que o seu testamento fosse vedado, fosse lacrado, fosse fechado. Bom, a outra forma de testamento ordinário é o testamento particular. Particular não precisa do tabelião. Ele pode ser redigido em qualquer lugar, na residência do testador, num bar, em qualquer lugar. Ele escolhe livremente o local onde ele quer fazer, na presença de 3 testemunhas. Públicos são 2, cerrados são 2, aqui são 3. Ele lavra, escreve, pode ser feito, redigido em língua estrangeira, desde que as testemunhas conheçam o idioma. O testamento público tem que ser lavrado em língua portuguesa. O testamento cerrado pode ser lavrado em língua estrangeira. E o testamento particular, que também é chamado de hológrafo ou aberto, também pode ser lavrado em língua estrangeira, desde que as testemunhas conheçam o idioma no qual ele foi lavrado, ele foi confeccionado, ou através do qual ele foi construído, digamos assim. Bom, depois da morte do testador, o juiz, ao abrir o testamento, convoca as testemunhas, se elas ainda estiverem vivas, para confirmarem que assistiram àquele ato. O juiz pode confirmar ou não as disposições testamentárias, ouvindo 3, ouvindo 2, ouvindo 1, ou não ouvindo nenhuma. Fica a critério do juiz confirmar o testamento a partir da sua própria convicção. Então, ele pode ouvir as 3, pode ouvir 2 e não confirmar o testamento, como ele pode não ouvir nenhuma e confirmar, fica a critério dele. Esse testamento, aberto ou particular, pode ser lavrado sem testemunhas também, desde que o testador exponha as razões pelas quais, exponha no próprio testamento as razões pelas quais
inexistem testemunhas. Em situações excepcionais, o legislador fala, em situações excepcionais, o testamento particular pode ser lavrado sem a presença de testemunhas, desde que o testador exponha no próprio testamento essas razões, as razões pelas quais ele não se valeu de testemunhas para a sua confecção. Então, resumindo, o testamento público é o mais seguro de todos, porque fica registrado em cartório, as disposições estarão lá sempre que alguém solicitar. O testamento cerrado é o mais utilizado, porque as disposições testamentárias não são conhecidas, né, por ninguém, exceto o testador. E o testamento particular é aquele que é mais fácil de ser confeccionado, porque não precisa do tabelião, mas apresenta uma vulnerabilidade, porque o juiz pode confirmá-lo ou não a partir da oitiva das testemunhas. Então, o primeiro tem que ser lavrado em língua nacional, o segundo pode ser lavrado em língua estrangeira, independentemente de qualquer requisito, e o terceiro pode ser lavrado em língua estrangeira se as testemunhas conhecerem o idioma. Essas são as três formas de testamentos ordinários. Os